As novidades do dia a dia da nossa gente acisense. Os fatos e acontecimentos que são notícias passam aqui pelo quadro Frente a Frente da Rádio Alternativa Acisense, com a presença de entidades, instituições e personalidades de nosso município, contando suas histórias ou divulgando seus eventos, produtos ou serviços através de nossos microfones e pelas lentes de nossas câmeras. Quadro Frente a Frente, o espaço mais democrático e imparcial da imprensa acisense. Está no ar, Frente a Frente. A apresentação, Robert Garrote. Ok, muito bom dia, São Chico, bom dia a você que nos acompanha. Estamos começando aqui pela sua Rádio Alternativa Acisense, mais uma edição do programa Manhã Alternativa, segunda edição, e o quadro Frente a Frente. E hoje, no nosso quadro Frente a Frente, para você que está nos acompanhando pela live, já está vendo quem é o nosso entrevistado. Mas você que está nos acompanhando pelo site, pelo aplicativo, ainda, ou pelo rádio, ainda não sabe com quem que nós vamos conversar, né? Hoje o quadro Frente a Frente recebe o Rodrigo Vidal, ele que é gerente da Corsan aqui do nosso município de São Francisco de Assis. Vai dar o seu bom dia à nossa comunidade acisense, mas antes, como é de praxe, quando nós recebemos pela primeira vez a visita do nosso entrevistado, a gente sempre faz uma release rápida, um pouquinho da tua história. Rodrigo, muito bom dia, seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia, Robert, bom dia a todos os nossos ouvintes, né, e telespectadores. Exato. Na live. Agradecemos também a oportunidade da rádio de estarmos aqui hoje. Antes mesmo de falarmos sobre a trajetória, gostaríamos de salientar que sempre para a Corsan é muito bem-vindo esses convites. A oportunidade de levarmos à comunidade divulgações de atualizações, de formas de contato, os trabalhos que estamos desenvolvendo é bastante significativo para nós e muito bem valorizado. Então, mais uma vez, agradecemos desde já o convite e que seja possível futuras novas vindas, né? Com certeza. Sobre a nossa trajetória... Rodrigo, eu vou te interromper um pouquinho, porque é importante que a gente diga que nem sempre tu foi gerente da Corsan, né? Tu, jovem ainda, estudou em qual escola aqui? Aqui eu estudei no Assis Brasil, ali, eu fiz o ensino fundamental ali. Depois eu fui para o Colégio Agrícola em São Vicente, onde fiz o ensino médio. Chegou a cursar algum outro curso lá, sem ser o ensino médio, não? Eu fiz o técnico agrícola. Técnico agrícola. Daí depois... Tinha vontade de trabalhar nessa área? Chegou a atuar em alguma... Na parte agrícola? Isso. Até pela família, né, se originar desse segmento aí, ela estar diretamente relacionada, sempre a própria criação ela nos leva a ter um gosto pela prática, né? Mas dentro do colégio ali eu tive oportunidades de algumas cadeiras que me levaram então a eu cursar Ciências Contábeis na URI. E dentro dessa área, uma que muito me chamou a atenção lá foi a parte da contabilidade, que de fato é o objeto dela, que é a parte gerencial, né? Com isso eu prestei o concurso para a Corsan, fui admitido e tive a oportunidade então dentro da empresa de desempenhar aquilo que sempre me atraiu, que era essa parte gerencial, né? E desde 2015, então, eu assumi esse cargo dentro da empresa. Como tu falaste, eu entrei em 2010 em Santiago, fiquei de 2010 a abril de 2015 na função de agente administrativo e depois disso estou desde então no cargo de gestor de unidade. Tá, então quer dizer que tu nunca foi para a rua? Em Santiago, no início, lá eu comecei na leitura de água. Então eu fiquei 3 anos em Santiago fazendo leitura. Depois vim aqui para São Francisco no atendimento ao público ali. E depois disso entrei nessa nova função. E me diz uma coisa assim, quando tu prestou o concurso, claro que todo mundo presta um concurso para passar, né? Mas assim, tu tinha mesmo aquela, não, eu quero
trabalhar na Corsã? Tu tinha alguém que te influenciou na época? Alguém que fazia da família? Porque eu quando falo na Corsã, eu tenho um carinho muito especial, porque o meu avô foi funcionário da Corsã por muitos anos, se aposentou como funcionário da Corsã. E tu sabe que ele sempre falou muito bem da instituição e tal, da fundação. E eu acabei, até teve alguns momentos que eu tive vontade, depois eu acabei desistindo, achei que não era assim, aquilo que eu realmente queria para mim. Mas a Corsã foi uma coisa que foi nova, foi repentina. Como é que foi isso na tua vida? Na verdade, Robert, como tudo na vida, né? Eu tenho uma crença que na vida o que é para acontecer para a pessoa, embora exatamente. existam os fatores externos, como a pessoa ir atrás e todos esses outros, o que é para acontecer para a pessoa, de algum jeito vai chegar até ela. E para te ver a coincidência ou não da questão, existe uma relação de eu estar na Corsã com a própria questão do meu estudo no colégio agrícola. Eu terminei o terceiro ano ali e fui fazer um estágio em Santa Catarina, numa empresa que processava maçãs para exportação. Quando eu estava terminando o estágio lá, até a minha mãe me ligou que tinha me inscrito para o concurso da Corsã, me avisou. Que tinha aberto as vagas e... Que ano isso? Foi o último, acho que teve, ou não? 2006, essa inscrição. 2006. Então o que aconteceu? Ela me avisou, me disse que tinha aberto as vagas para o concurso e que tinha me inscrito. E faltava, eu já estava terminando o estágio lá, e eu tinha mais 10 dias para mim assinar o meu encerramento de estágio para vir embora, a 1.000 quilômetros daqui, então isso. Eu disse pra... Aonde que era lá em Santa Catarina? É Fraiburgo a cidade. Então eu falei para ela que era inviável eu vir fazer a prova num sábado e ter que voltar na segunda para mim encerrar o meu estágio. Não ia fazer. E sabes que... o concurso era em Porto Alegre, eu acho, né? O meu foi em Santa Maria. Santa Maria. Mas, por coincidência, até um caso bem atípico, que não sei se... eu não lembro de ter visto em outra prova, por uma questão de logística da época, que parece que não tinham conseguido... Não lembro qual foi o motivo, mas por uma questão de logística do Estado, o concurso foi prorrogado para um mês depois da data inicial. Aí deu certo. E daí deu certo. Então, daí depois... E a Corsã, ela é uma entidade, Robert, até pelo teu avô, como ele te colocaste, que por mais que seja um acaso da vida, entre aspas, de tu entrar nela, depois de tu estar, tu se apaixona pelas tuas atribuições dentro dela, porque, antes de tudo, nós temos aquela visão que a Corsã ela é uma empresa que leva água até a casa de todo mundo. Mas ela é muito mais do que isso. A Corsã ela é uma empresa que, antes de tudo, ela leva vida e saúde para todo mundo. Se tu avaliar dados internacionais hoje da OMS, ONU e todos esses órgãos íntegros e que monitoram o mundo todo, só para que tu tenha uma ideia, no mundo hoje morrem mais crianças por falta de saneamento do que por violência. E nas mídias, sempre o que se coloca é as guerras, né, que existem e todas essas diversidades que o homem provoca, mas a principal causa de mortes de crianças no mundo hoje é falta de saneamento. Então aí nós percebemos a importância do que da empresa que nós temos, da que nós vestimos a camiseta, daquela em que todo dia toda a nossa equipe ela está empenhada em desempenhar o melhor possível, né, para atender todo mundo. E além disso, além de tudo isso, outra questão que te vincula muito à empresa é a própria equipe mesmo. Sim. Hoje, logicamente, eu vim aqui para nós conversarmos e também trazer um pouco da Corsã, representando ela, que
hoje é a minha atribuição, mas eu gostaria de deixar até bem claro que hoje a Corsã, ela se vê, a equipe local e toda a equipe da Corsã, ela se vê como uma grande corrente, e que todos os elos são do mesmo tamanho. Jamais uma pessoa, por estar desempenhando a função de gestor, ela é mais importante ou melhor do que a outra pessoa que está hoje desempenhando uma função talvez entendida como de menor importância, mas que não, todas têm muita relevância. Sim, porque para chegar, por exemplo, para chegar a água na casa das pessoas, tem que ter o camarada que faz o buraco para chegar, né? Então, tem que ter aquele que recoloca o calçamento no lugar. Então, essa consciência, né, que é importante que a empresa tenha, né, esse entendimento também, né? E que bom que tu, quanto gerente, também tem esse mesmo pensamento, né? Porque a gente sabe que nem sempre os líderes têm aquele mesmo pensamento, né? Tem uns que já gostam de se separar um pouco mais da equipe e tal, né? De ter aquela diferença, né? Mas eu acho bem interessante essa tua colocação a nível de empresa, principalmente não só em São Chico, mas a empresa como um todo. Até porque, Robert, como falei antes e fiz essa analogia à corrente, eu acredito muito nisso porque hoje dentro da unidade nós temos 3 setores. Também é uma questão talvez não de conhecimento geral, né? E essa é a grande vantagem desse momento. Nós temos um setor de tratamento, setor operacional, setor administrativo. Sim. E todos eles dependem muito do trabalho um do outro. Sim. Se o trabalho operacional ele não for bem feito, ele vai gerar uma demanda administrativa. Se o setor administrativo não executar bem a sua função e orientar bem o nosso usuário e amigo, vai gerar uma demanda operacional. Então, hoje nós somos elos de uma grande corrente, todos do mesmo tamanho, e que a dificuldade no desempenho da atribuição de um dificulta para todos, claro. Da mesma forma que a boa execução de um vai ser a boa execução de todo mundo, né? E quantos colaboradores tem hoje entre todos? Aí que também entra uma questão que muito eu me orgulho da Corsã. Outra questão que também nos apaixona muito é a questão do empenho de todo mundo. Dentro de São Francisco, só para que vocês tenham uma ideia, e que acredito que nós falando mais sobre a realidade local é o melhor para que todo mundo entenda, né? Hoje São Francisco tem 56 quilômetros de rede de água. Todas as ruas praticamente possuem rede. 6.800 ligações de água ativa. E tudo isso é controlado por 5 colegas operacionais. Eu e mais uma colega administrativa e 3 colegas do setor de tratamento. Então a equipe é altamente efetiva na sua prática, logicamente com uma boa experiência, né? Que conseguem com certeza executar os serviços com mais rapidez e agilidade, executando de forma que não gere retrabalho, que também é uma grande qualidade da nossa equipe aqui, de tu me pedir para que eu vá no teu imóvel fazer um conserto de vazamento T4 e que aquele serviço ele não gere algum retrabalho. Com raras exceções, porque, como tu sabe, os materiais hoje que compramos, como sempre, alguns deles apresentam algum defeito, claro, até de fabricação. Então não significa que em algum caso esporádico ali tu me chame para que nós resolvemos um problema de um vazamento T4 e que não, no momento que foi executado o serviço, não volte a acontecer, né? Sim. Em alguns casos pode, em função da qualidade do material mesmo. Claro. E outra coisa que eu acho interessante também da gente frisar aqui, que nós estamos tratando a Corsã como uma empresa, mas a Corsã tem não é uma empresa, né? Como é que é o sistema da Corsã? Hoje, a Corsã estaria numa questão legal, vamos dizer assim, ela estaria elencada dentro de uma entidade da administração indireta do Estado, né? Ela é uma empresa pública
que o Estado é o grande acionista dela, Sim. mas que existem alguns municípios que possuem parcelas pequenas dela. Hoje, 98% do seu capital é do Estado. Sim. E isso gera uma contribuição para o Estado até nos próprios sentido de verbas, né, da arrecadação para contribuir com as despesas do Estado. Então é muito importante, né? Até se discutiu muito há um tempo atrás sobre a municipalização da distribuição de água. Eu nem sei que pé que anda isso, se está acontecendo, ou se morreu na casca, ou está virando uma tendência. Tu tem alguma informação? Nesse caso, Robert, uma questão que está em pauta hoje, né, inclusive na Assembleia Legislativa, é a própria intenção de privatização da Corsã. Sim. Pelo governo do Estado. Essa demanda ela está em análise, mas é um ponto que nesse momento até um pouco é uma questão bastante delicada de ser pontuada, porque já está no contexto da decisão dos nossos dirigentes municipais, prefeitos e os próprios deputados e governo do Estado, né? Com a própria questão da queda do plebiscito que ocorreu ano passado, uma alteração da Constituição Estadual ali, em que tirou fora a participação da população para votar sobre, querendo ou não, a privatização da Corsã e outras entidades. Agora está bastante a cargo deles essas decisões, né? Então a gente torce para que o melhor, o que aconteça seja o melhor em toda a estrutura da empresa e para o consumidor, que é o fator principal, eu acho, do trabalho, né? É prestar um bom serviço à comunidade aonde você está atuando. Eu sei que nós temos algumas regras novas e eu não sei se tu mudou muita coisa ou não. A gente tem uma base que as pessoas comentam bastante, que mudou algumas regras na questão da energia elétrica, né? Se mudou a postura, até dos cortes, enfim. E eu acho que na Corsã também alguma coisa está se mudando nesse sentido. Nós tivemos um período ali onde a Corsã não podia realizar cortes, né? Deu muito problema depois que voltou ao normal, Rodrigo? Vamos começar por aí, eu acho. Na verdade, Robert, a suspensão de abastecimento, que é o corte, é uma ação que é necessária ser tomada até pela questão que, sendo a Corsã uma entidade pública, ela tem que seguir regras, né? E a inadimplência, ela gera um déficit de arrecadação, claro, que dificulta a operação. E dentro dessas normas, uma das nossas obrigações é a realização da suspensão. Sim. Isso é uma determinação da empresa, não é nossa, que claro, nós temos que seguir a regra. E nós não fazendo, caímos até na própria questão de renúncia de receita pública e todas essas questões. Mas devemos salientar aqui que a nossa intenção jamais é a de suspender qualquer abastecimento que seja. Claro. Então, por isso, sempre nós pautamos, e todo mundo que nos procura, nós sempre alertamos sobre a possibilidade de nós, em qualquer momento de dificuldade financeira, nós procurar com antecedência, antes que ocorra o corte, de fato, a ordem de corte, para que nós renegocie a dívida. Claro. Hoje existem várias oportunidades para que isso seja feito. E o corte, como que funciona? Só para que tu tenha uma ideia. No momento que o faturamento de uma fatura se dá com a leitura dela. Nós fizemos a leitura num mês do imóvel. Daquele período que eu fiz uma leitura até o momento da próxima leitura, aquele consumo medido nesse lapso de tempo, ele forma o consumo a ser faturado. Então vamos supor que uma fatura ela saia hoje, dia 17 de novembro. Sim. Foi emitida hoje a fatura. Em regra, ela tem um tempo para o vencimento de 20 a 30 dias. Justamente para que o usuário consiga, dentro desse tempo,
efetivar o pagamento sem que seja onerado em juros, multa ou até mesmo que comece a contar algum prazo para corte. Após esses 20 a 30 dias da emissão da fatura até o vencimento, ainda se dá mais 45 dias para suspensão, que é o que se chama do reaviso de débito. O aviso de corte, comumente chamado. Então, aquele aviso de débito, ele vem declarado ali, mais 45 dias, que seria o prazo que a pessoa teria, além do vencimento, para efetivar o pagamento sem corte. Em média, somando desde o dia em que a fatura foi entregue até o efetivo corte, nós temos aí em torno de 75 dias. Sim. Esse prazo seria um prazo, a meu ver, bastante razoável para que a pessoa nos procure. Além de, se ela teve dificuldades financeiras, que hoje na questão da pandemia, infelizmente, acometeu grande parcela da população, né? Mas dentro desse prazo ela pode nos procurar a qualquer momento, para que nós façamos um parcelamento, para que nós converse, oriente ela e encontre a melhor alternativa. Tá? Para poder resolver esse problema. Para conseguir resolver. Tá. E só para a gente voltar lá, foram 90 dias ou foi mais que ficou meio proibida a suspensão? No primeiro ano da pandemia, ali, que foi 2020, ficou de março a outubro sem ser feito corte. Tá. E me diz uma coisa aí, quando voltou, deu muito corte ou não? Entrou bastante, mas... Porque o pessoal foi tocando, ninguém sabia o que ia acontecer, Exatamente. E daí, com isso, teve uma grande divulgação da Corsã para que nós procurássemos, para que nós renegociássemos as dívidas, né? Porque, como eu te falo, a nossa ideia é... O corte é uma ação que, infelizmente, nós temos a obrigação de executar, mas é algo que nós não gostamos de fazer. O que nós queremos é que o nosso usuário esteja bem servido, né? Claro. Que seja entregue para ele, como coloquei no início, vida e saúde, né? Antes de qualquer coisa, e com certeza o abastecimento de água ali para o bem-estar dele. Então é um extremo que, infelizmente, em alguns casos nós temos essa obrigação de fazer, mas sempre pedimos que o usuário ele nos procure, porque de alguma forma nós encontramos de tentar ajudar ele antes que isso aconteça. Para te ter uma ideia, hoje, as alternativas de parcelamento que nós temos, que seria a forma de renegociar sem que a pessoa tenha que efetivamente fazer todo o pagamento, nós temos duas opções hoje. Temos a opção com cartão de crédito. Se a pessoa tiver um cartão de crédito, ela passa ali na Corsã, nós agendamos o horário, que é outro assunto que eu gostaria de levantar aqui agora. Mas nós fizemos o agendamento e fizemos um parcelamento sem entrada alguma. Dentro do cartão de crédito, a pessoa do limite, aí ela vai fazer o parcelamento como ficar melhor para ela. E a segunda alternativa, a pessoa não tendo o cartão de crédito, hoje o parcelamento da Corsã funciona com uma entrada de 35% do valor da dívida. E o resto nós conseguimos parcelar em parcelas de R$50 por mês, que vai vir junto com a fatura de água. Né? Então, é claro que é importante que a pessoa também tome cuidado, porque aí a conta vai acabar vindo mais alta, mas aí, né? Mas só para nós encerrar essa parte da conta... E aí o camarada se descuidou e cortou. Aí como é que funciona? No momento em que é efetivado o corte, e um outro ponto que é bastante importante nós levantarmos aqui é a questão que o prazo que eu referi no início dos 45 dias para a suspensão, 20 dias após o vencimento, o CPF do usuário ele é negativado no Serasa. Então, por exemplo, tu tem uma conta que vence hoje. O reaviso dela vai te permitir que tu pague sem suspender o teu abastecimento 45 dias após hoje. Mas 20 dias após hoje tu é negativado no Serasa. Sobre a questão do corte ter sido efetivado, nós temos as duas opções também. A primeira é a pessoa fazer a quitação total de todo o valor. De todo o valor.
que estiver atrasado. Sim. Se tu tiver 3 faturas entregues para ti, mas uma delas ainda não está vencida, aquela tu não vai precisar pagar, né? E a segunda alternativa é a negociação da dívida mediante o parcelamento. Mas aí parcela da mesma forma que tu falou? Da mesma forma. O parcelamento ele é dessa forma. E uma outra grande... Porque tudo, né? Tudo, Robert, na vida traz algumas dificuldades, mas também nos traz algumas facilidades, vamos dizer assim. A pandemia, com certeza, foi uma questão que se nós pudéssemos ter passado sem ela, era muito melhor. Com Nós certeza. fomos acometidos. E uma das questões que evoluíram com isso foram os canais alternativos de contato, né? E aí que também é um outro ponto bem interessante. A Corsã, ela se modernizou nesse sentido. Pois é. Então, desde março de 2020 ali, para que conseguisse atender o usuário na mesma qualidade que vinha atendendo, ela aprimorou vários dos seus canais. Hoje nós temos o aplicativo da Corsã. O aplicativo faz esse parcelamento também, Faz né? o parcelamento. Então aí que eu queria chegar no seguinte, às vezes a pessoa tem dificuldade de ir até a Corsã. Sim. Né? Foi feita uma suspensão ou mesmo está dentro daquele prazo dos 70 dias ali, Sim, não antes de chegou corte. ainda a data da suspensão, o usuário ele já pode, no momento que quiser, que a conta foi entregue, ele já pode buscar algum canal para fazer alguma negociação, se for o caso. Claro. Esse aplicativo da Corsã tem também a alternativa do site da Corsã, o aplicativo da Corsã, 0800. Todos esses canais eles estão ainda em adaptação e até dezembro desse ano todos os serviços que podem ser feitos no escritório poderão ser feitos também no site e aplicativo. Então, se tu precisa trocar a titularidade da conta, tu pode fazer pelo site ou pelo aplicativo sem precisar ir no escritório. Tu quer fazer um parcelamento, tu quer fazer lá um corte a pedido. Todos os nossos serviços até dezembro de 2021 agora estarão dentro desses canais. Olha aí, que interessante, né? E facilita a vida das pessoas. Claro que o atendimento físico ele é muito importante até para uma instrução e tal, mas para aquelas pessoas que querem, né, fazer da sua própria casa, tem também essa vantagem bem bacana aí da Corsã. E isso, será que não muda aí se privatizar? Aí ninguém sabe, né? Pois é, daí foge até a nossa... Tudo são suposições, né, Robert? Mas se for o caso de que de fato entendam os nossos governantes aí pela privatização, se gera uma grande dúvida de como seguirá, porque daí dependerá da forma que a empresa que venha a efetivamente se tornar a dona, vamos dizer assim, claro, do saneamento, a forma que ela quiser conduzir daí a empresa, né? Exatamente. E só para a gente fechar então essa parte de cortes, enfim, que é um assunto bem chato até, as pessoas não gostam muito, mas que é importante que a gente diga, né? Nós temos muitos casos aqui em São Chico, não? Não, em regra nós temos menos de 1%. É porque ninguém consegue ficar sem água, não tem o que fazer, né? E aí, de novo, eu gostaria de, embora seja bastante repetitivo, né? Eu gostaria de aproveitar esse momento embora seja um assunto bastante delicado e que ninguém goste de falar. Claro. De novo, eu reitero que a todos que tenham alguma dificuldade, sempre nos procurem em alguns dos nossos canais para que nós resolva a situação antes que tenha que cair nessa situação, né? É porque o corte, ele além de ter toda essa questão, até mesmo do constrangimento e tal, ele tem um valorzinho que tu paga da Corsã. Não vai lá de graça de cortar a água, tem a despesa do funcionário lá, tem um custo, tem uma multa, né? Tem que valor? Isso. Hoje, vários serviços da Corsã, eles, pela questão social, né, de ser uma empresa pública, vários serviços dela, eles estão abaixo do custo que você tem para a execução desse serviço. Hoje a taxa de religação que é cobrada é de R$ 61,00. Logicamente que existe uma redução para quando a pessoa se enquadra no baixa renda. Sim. Nos benefícios. Então, nesses casos, eles têm uma redução nesse valor
bem significativa, inclusive. Tá, mas aí o cara paga para religar, não tem multa então se cortar? Ele paga esses R$61 na próxima conta. Sim. Uma multa... Por deixar cortar, no caso. Uma multa pelo corte, não. Existe essa taxa que se chama religação de água. Eu fui lá, efetivei o corte. Naquele momento ali, nada é gerado em valores de multa. Sim. Mas daí a pessoa vai, faz o contato conosco por algum dos meios, Sim. dos nossos meios de contato. Ou paga, né? Ou paga. Efetivamos a religação. E o fato gerador desse valor é a religação. Sim. Então eu religuei, a taxa de religação é esses R$61 que virá na próxima fatura que for emitida. Outra coisa importante que eu já ia esquecendo, mudou a regra do... Eu não sei como é que chama o negócio que mede, é o hidrômetro, né? O hidrômetro. Mudou, agora é dentro de uma caixa, parece uma caixa de luz. Aquilo ali é uma exigência para todos... O que acontece? Desde 2014, por aí, a Corsã ela começou um trabalho para encontrar um padrão para a nossa ligação. Porque tinha muito, Robert, nós que trabalhamos, que passamos todo dia fazendo leitura e tal, existia muito, como não existia um padrão pré-definido, o hidrômetro de água ele era sempre aquele... que ficava onde sobrava o espaço, tá entendendo? Sim. Tu fazia uma obra, adaptava a ligação de luz dentro do padrão da concessionária de energia para que ligassem a energia e sempre a água o hidrômetro ficava naquele espaço que estivesse sobrando. Sim. Então, em cima disso, como dificultava muito o acesso, a grande problemática era o acesso. E o problema de cachorro também. O problema de cachorro, mas principalmente aqueles hidrômetros que ficavam... Quando tu tirava a leitura, agora eu vou fazer uma pergunta curiosa. Quando tu tirava a leitura, algum cachorro já te mordeu ou não? Não, passei os 3 anos sem nenhuma... Mas nem se avançar? Não, se avançar sim, mas... Tu já chegou a disparar de cachorro quando tava tirando leitura, não? De vez em quando, né? Tá, e aí como é que faz pra tirar a leitura aí? Não, a leitura tu tem 2 equipamentos, o sistema Corsã. Porque na tua época tu já pegou a época daquele que sai na hora. Porque Isso. antigamente eu acho que era no papel que fazia, né? Ele passou por teve uma evolução bem grande e drástica, vamos dizer assim, na metodologia de emissão de faturas, né? Num primeiro momento existia o boletim de medição, que se chamava. Que era uma planilha numa folha de papel mesmo. Isso. Em que o colega passava, ia fazendo a leitura e fazendo os apontamentos. E tem uma coisa também, que eu não sei se tu te lembra, mas eu acho que antigamente o funcionário da Corsã não tirava a leitura. Acho que a Corsã parece que terceirizava esse trabalho, não sei. Teve um momento em que foi terceirizado. Mas antes dessa terceirização existia a Corsã, dentro da história dela, que fecha 56 anos agora, ela já teve várias mudanças da operação de cada serviço. Vai se adequando, né? Vai vendo o que é melhor. A leitura, por exemplo, teve momentos em que, dentro desses vários métodos aí, teve momentos que foi a Corsã, teve momentos que foi terceirizado, momentos que retornou a Corsã, tinha um momento que era o correio que entregava a conta também. Sim. A corte e religação também foi outro serviço que, dentro dessa história, também teve momentos que era Corsã, momentos que era terceirizado. Então, já existiu várias dessas alterações aí de quem de fato executava o serviço. Então quer dizer que tu teve que pegar o piche algumas vezes? Tive que pegar o piche. Mas isso faz parte, né? Isso mas e aí depois tu devagarinho foi tenteando e voltou. Daí a gente vai tentando e faz a leitura. Mas essa é uma grande dificuldade que se existia naquele antigo método pelo seguinte: em alguns casos o que ocorria? Salva a brincadeira, né? Mas em alguns casos colegas sofriam acidentes graves até nesse sentido, inclusive em locais que existem equipes bem grandes, as colegas normalmente auxiliam nessa parte da leitura também. E era um problema que você tinha, mais do que a questão de cachorro mesmo, mas principalmente pela dificuldade de acesso. Por exemplo, um hidrômetro que era dentro de um condomínio
e esse condomínio com uma grade fechada que dependia de alguém abrir o portão para que você fizesse a leitura. Sim. Hoje nós temos rota, cada colega que faz leitura, ele emite 200, 300, até 500 leituras em um dia. Ele precisa que o serviço dele flua para que ele conclua o serviço dele durante o dia. Então essa dificuldade de acesso, ela gerava um transtorno, né? Principalmente pelo fato de, embora nós queremos atender da melhor forma o usuário, em alguns casos ele gerava o que se chama de fatura por médio. Por exemplo, o teu hidrômetro é dentro da casa e esse mês tu viajou, por exemplo. Eu não tenho como te encontrar para que tu abra o portão. Nesse caso, nós temos os chamadas ocorrências de impedimento de leitura. Então, o colega informa um código ali, nesse caso, portão fechado, e a conta sai por média. Isso gera, essa fatura por média, ela gera um transtorno para todos, para a Corsã, porque ela não, de fato, mediu o exato consumido. Sim. Para o usuário, porque ele tem uma conta que ou mediu para mais ou para menos do real, e isso vai gerar um ajuste na próxima conta. Sim. Tu imagina, por exemplo, uma casa que ela estava com um consumo lá 20 metros cúbicos de média. Essa é a média do imóvel. Agora tá só tu em casa. Daí tu tem um consumo menor. Se ocorrer esse impedimento de acesso, tu vai ter uma conta de 20 metros cúbicos. Metros, claro. Ela vai ser depois compensada para ti nas próximas contas. Mas tu vai ter que acabar pagando aquele mês. Mas tu vai ter aquele valor, uma conta alterada, entendeu? Então tudo isso acarretou para que a Corsã ela desenhasse um padrão para principalmente para esse livre acesso, para que não ocorresse os impedimentos de leitura. E se chegou, então, a esse novo padrão que está sendo implantado. Esse padrão, ele serve hoje para 3 tipos de serviço. Só para 3. As ligações novas. Se tu me pedir uma ligação nova hoje, tu tem que entrar nesse padrão para nós ligarmos para ti. Aquelas mudanças de local de quadro, em que, por exemplo, tu tem o quadro no canto direito. Está atrapalhando uma obra ali, uma coisa. Isso. Tu tem o teu quadro em tal lugar e tu quer mudar ele de forma horizontal para 2 metros na lateral. Esse também é uma padronização que tu tem que fazer. E o terceiro caso é aqueles imóveis que tinham águas cortadas, que tem água cortada há muito tempo, que ela está suprimida no sistema, como nós chamamos, e a pessoa quer reativar essa ligação. Daí, nesses 3 casos, hoje eles são usados. E existe uma tendência, eu imagino, de que uma média tal. Claro que agora vem ter essa privatização que a gente não sabe. Mas em um espaço aí de uns 5, 10 anos que padronize tudo. O que ocorre hoje, ainda não existe de fato. Existe essa intenção de que vá para todos os hidrômetros, para todos os usuários. Porque esse dono, só para o pessoal que tem em casa ter uma ideia, que tem muita gente que nem sabe, porque né, já tem. Ele ficaria, no caso, na divisa do terreno, né? De frente para a rua, né? Dentro de uma caixa igual a caixa de luz, igual que eu digo assim, parecida, vamos dizer assim. Seria isso, né? Essa caixa é um padrão Corsã, vamos dizer assim. No momento que tu for comprar ela, tu tem que pedir a caixa de ligação padrão Corsã. Em regra, ela fica virada para a testada do imóvel. Essa é a regra. Existe a exceção, que é quando tu quer colocar na divisa do terreno de forma lateral, em que ele vai ficar, daí ele não fica de frente para testada, para rua, ele fica de frente para lateral. Nesse caso é possível, mas daí o nicho que fica aberto ali, ele tem que ter as medidas de 1 por 1, e é admitida apenas uma caixa nesse sentido, não mais que uma. Se a pessoa tiver um projeto em que ela pretenda colocar mais que uma, ela tem que nós encaminhar um projeto hidrossanitário com antecedência para uma avaliação técnica. Perfeito. E essa caixa hoje está em torno de R$200, eu acho, né? No início, quando iniciou ali o nosso sistema, nós teve as altas agora, né? Ela estava em torno de R$130.
mas depende muito da pesquisa de cada consumidor, Claro. porque ela como ela é comprada direto no comércio, Sim. vai muito da tua pesquisa de preço também, né, para te buscar a forma mais viável. Aham. Essa escolha ela é livre do usuário. Sim, claro. Pode Na adquirir onde realidade é que nem o poste de luz, mas vou colocando, o cara compra onde quiser, compra à vista ou compra parcelado, né? Se vai o acerto que ele vai ter com a loja, não interessa. Ele precisa, a RGE exige, se eu não me engano, acho que a foto do poste e tal, ali, o número, Isso. as escrituras, enfim, e vão lá e fazem a ligação. E então a Corsan está com esse novo modelo aí, né? Que as pessoas que forem fazer suas ligações aí já vão ter que estar com... Todo mundo já mais ou menos sabe. Quem está começando uma obra já está se informando, já sabe, né? Tem que fazer um murinho, parece, né? Para colocar. Nesse caso, nós sempre sugerimos, porque todo usuário ele tem a liberdade de agir como queira, Sim. logicamente, né? Ele vai até a Corsan normalmente, busca as orientações. Nós fizemos elas, inclusive nós temos um folder lá que demonstra como que é feito essa mureta, mas sempre nós ficamos à disposição para orientar o construtor que a pessoa contratar. Claro. Então sempre orientamos para que antes que ela faça, ela nos chame para que nós oriente ele em loco, justamente para que se evite algum erro nessa mureta. Claro. Mas na regra, ela em locais que não possuem muro, ela é uma mureta de 1,10 m no mínimo de altura por 90 centímetros de largura. Então, bem tranquilo, né, de ser feito, né? Não precisa fazer uma estrutura, porque se não vai fazer muro, né? Então, bem interessante. É isso aí. Tu teria mais alguma informação para trazer da Corsan que tu acha interessante? A gente já vai se encaminhando para o final. Tu pode ficar à vontade. Na verdade, Robert, o que eu queria ressaltar, que nós já conversamos, inclusive no decorrer da nossa conversa aqui, mas o principal é reiterar os canais de relacionamento com o usuário hoje. Nós temos várias alternativas e elas ocorreram agora em função da pandemia, mas também porque hoje um grande problema, entre aspas, vamos dizer assim, que nós enfrentamos é que o nosso telefone fixo ele foi extinto. O 1229, que o pessoal estava acostumado a entrar em contato conosco, ele não existe mais. Essa extinção ela não se deu por uma vontade da Corsan de não ter mais uma alternativa para que o usuário entre em contato conosco. Pelo contrário, nós temos aqui um folder dos canais de relacionamento e tu pode ver que eles são... existe um grande número de formas de entrar em contato e todos eles sempre estão operantes durante o dia, 24 horas por dia. Mas o principal fato da extinção do telefone fixo é em função da Lei Federal do SAC, em que todas as empresas elas devem fornecer formas de contato não onerosas para o usuário. Em função disso, os telefones fixos, como tu sabe, por mais que hoje os planos de telefonia eles gerem alguns bônus, né, que não se tenha um custo muito alto para essas ligações, eles geram um custo. Claro. Então, em cima disso, pela Lei Federal do SAC, nós não poderíamos mais continuar com ele. E em cima disso, nós gostaríamos, então, de colocar aqui para todo mundo todas as nossas formas de atendimento. Principalmente reforçar a questão do aplicativo e do site da Corsan, porque são as formas mais rápidas de se fazer esse contato. O aplicativo, ele, no momento em que tu registrar ali um vazamento de quadro, por exemplo, na mesma hora ele entra no sistema e cai no tablet do colega para que ele vai executar o serviço. Olha aí que... Então ele é muito rápido e prático também. Tu Sim. não precisa. Se tu for ligar para o 0800, tu vai depender que alguém te atenda, né? Por mais rápido que seja, tu vai ter que ficar ali esperando o atendimento. No aplicativo ou site, tu vai fazer o teu autoatendimento e aquele serviço imediatamente ele já é distribuído para a equipe e ir te atender. Perfeito, então obrigado, Rodrigo, pela tua presença. A gente já está no final, não temos mais tempo, né? Ficamos por aqui, voltamos amanhã aqui a partir das 11h10, mais ou menos, a hora que a gente começa. Obrigado, Rodrigo. Quando precisar, estamos aí à disposição, tá ok? Muito obrigado, Robert. Muito obrigado à rádio. Um abraço a todos os nossos amigos que estão nos assistindo. E, mais uma vez, dizer que a Corsan sempre está de portas abertas para atender da melhor forma e prestar o melhor serviço. E entre em contato conosco,
que vamos fazer de tudo para atendê-los bem. Um abraço. Valeu, um grande abraço, voltamos amanhã. Você acabou de ouvir Quadro Frente a Frente. Agradecemos a sua audiência e convidamos para estarem conosco amanhã a partir das 11 horas da manhã. Seu provedor de internet não